eu sou de uma época que vai ter uma solenidade numa cidade. Certo. Quem estaria lá? O prefeito, o delegado, o diretor da escola. Essas seriam as pessoas que estariam lá. Por que a educação perdeu tanto valor, que nem a gente está falando aqui sobre isso, né? Por que o professor se tornou desvalorizado nessa sociedade? O que aconteceu? Não, é preciso, de fato, entender que a legitimidade, o prestígio, o aplauso, o reconhecimento de qualquer tipo de atividade tem a ver com as pessoas que aplaudem, tem a ver com as pessoas envolvidas. De alguma maneira, a escola não tem prestígio na sociedade. E o professor, junto, não tem. Mas por quê? Ora, são muitas as razões, mas uma delas me parece, assim, muito clara. Há um entendimento, que não é de todos, mas que é muito poderoso, de que para ganhar a vida, para ganhar dinheiro, para obter prosperidade econômica, não é necessário aprender um monte de coisa que a escola ensina. Vamos dizer, para explicar isso de uma maneira mais ou menos apaziguada, né? Sem criar confusão. Então, o que acontece? Essas certezas, elas vão, tal como um circuito, elas vão perpassando os universos e vão se tornando uma espécie de obviedade. Quer dizer, tudo bem, num primeiro momento, tudo bem ir para a escola, mas é melhor arrumar alguma coisa para fazer para ganhar dinheiro, e aí já a escola já perdeu um degrau, porque isso não foi um despencar de uma hora para outra. Né? Aí depois, se tiver que escolher entre um e outro, não hesite em logo começar a trabalhar, porque começando a trabalhar mais cedo, você tem mais chance de conquistar a prosperidade. Já perdemos mais um degrau. Depois, você junta isso, críticas muitas vezes justas, muitas vezes justificadas, do anacronismo da educação escolar, digamos, da impertinência de certos conteúdos curriculares, da desmotivação de certos profissionais da educação, alguns deles, que são críticas justas, que, somadas ao fato da escola não ser mais vista como trampolim único para uma vida próspera, acabaram por, pouco a pouco, solapando a sua legitimidade. Agora, a grande pergunta é como pensar diferente? E é aqui que eu queria que o nosso ouvinte, telespectador e o que seja internauta me acompanhem. Tudo isso parte de uma premissa inicial, como toda boa premissa, que pode ser questionada. E qual é essa premissa? Vida boa igual prosperidade econômica. Sim. Vida boa igual ganhar dinheiro. Talvez, hoje em dia, pudéssemos acrescentar um segundo elemento. Vida boa igual notoriedade. Vida boa igual celebridade. Vida boa igual ser conhecido e seguido por muita gente. Muito bem. Então, isso faz uma espécie de fórmula da felicidade. Uma pessoa rica e famosa é uma pessoa feliz. Pois é. Então, aqui eu queria problematizar. Eu queria problematizar por quê? Porque, de fato, a escola não é o único caminho para você ganhar dinheiro, ainda que possa ser um deles. Que fique claro. Agora, a escola trará a você valores existenciais que vão além de ganhar dinheiro. Que são valores do espírito, valores da razão, valores do pensamento, valores da inteligência, valores da sensibilidade, valores que tornam a vida boa independentemente do dinheiro que você ganha. Então, se você é capaz, Emílio, se você é capaz de ler um Dostoiévski citado aqui e genuinamente ter prazer com isso,
é muito provável que você deva essa capacidade a algum tipo de formação escolar. E veja, nada tem a ver com ganhar dinheiro. Tem a ver com ter um momento bom de vida na leitura. Se você é capaz de ler um Machado de Assis e ter um genuíno prazer com isso, é muito provável que alguma aula de literatura tenha contribuído para essa capacitação. Eu continuo. Se você é capaz de se interessar por fazer uma visita guiada num museu qualquer e se interessar genuinamente pelo que é exibido, provavelmente a escola tem algo a dizer sobre isso. E isso é de graça, não exige que você mova montanhas financeiras para poder fazer. E isso te traz o quê? Te traz um contentamento, que compensa mazelas da vida. Sim. Então, na hora que você não consegue ter prazer genuíno na leitura, não consegue ter prazer genuíno na boa música, tipo uma sinfônica de Mahler é alguma coisa que te leva à loucura. Não consegue ter prazer genuíno, sei lá, interpretando uma pintura holandesa do século XVII. Não consegue ter prazer genuíno lendo a Metafísica de Aristóteles, que um cursinho de filosofia poderia ajudar a ter. Não consegue ter prazer genuíno. Perceba que todas essas coisas são prazeres genuínos que são obtíveis gratuitamente. Aí você tem uma tristeza, precisa compensar essa tristeza e você só tem a carta do consumo para poder compensá-la. Entendeu? Você sobrecarrega o consumo. Nada contra o consumo. Nada contra para fazer suas compras, mas isso é um valor da vida entre infinitos outros que poderiam dar colorido, dar sabor, dar tempero, sabe? Os portugueses, eles têm uma expressão que eu acho, a primeira vez que eu ouvi, eu fiquei absolutamente fascinado. Quando eles experimentam alguma coisa de degustação, eles dizem, nós dizemos, isto tem sabor de papapá. Eles dizem, isto sabe a não sei o quê. Do verbo saber. Ou seja, eles vinculam um apetite gustativo que traz um prazer enorme à questão do saber. Pô, essa é uma vinculação maravilhosa, né? Que eleva a vida, sofistica a vida, colore a vida. E nada disso tem a ver com começar a trabalhar cedo para ganhar dinheiro. Sim. Porque tudo isso requer um tipo de formação do espírito que capacita para uma vida feliz. Ô, professor, deixa eu fazer uma pergunta antes que saia desse tema aí do ganhar dinheiro e tudo mais. Por que as pessoas se sujeitam a isso? A se preocupar só em ganhar e não a fazer o que gostam? Isso vem talvez do medo da escassez ou é a falta de propósito mesmo? Porque, que nem o Emílio falou, eu também, como radialista, é uma satisfação enorme estar aqui. E assim, no começo a gente sempre busca. A rádio fala assim, não consegue na capital? Vai pro interior. Então a gente tem um propósito, a gente não tem o medo desse lance da escassez. E por que as pessoas elas têm medo disso? Vou me sujeitar a ganhar melhor, mas não vou fazer o que eu quero, do que, de repente, ir para outra cidade para fazer o que é o propósito. É a falta de propósito ou o medo da escassez ou os dois juntos? Sabe, a rigor eu não sei te responder. Mas o que eu penso é que muito do que acaba acontecendo na nossa vida é determinado por circunstâncias e encontros que às vezes facilitam certas descobertas ou inviabilizam certas descobertas. Eu tive a oportunidade aos 13 anos de ter um professor de geografia que me mandou dar um seminário. E aí eu descobri o que eu queria para a minha vida. Esse seminário definiu a minha vida. Mas isso não foi, digamos, consequência de uma lucidez minha, extraordinária, de perceber quem eu era, como se outros não tivessem a mesma lucidez. Não, eu devo isso a esse professor de geografia que me pediu para fazer. Sabe-se lá por que ele pediu para fazer o seminário, provavelmente porque ele não queria dar aula, sei lá o que quer, mas o fato é que ele pediu para eu dar o seminário e eu fiz essa descoberta. Se ele não tivesse feito isso,
eu provavelmente não teria tido a ocasião de dar outro seminário no colégio. Eu não teria a firme convicção que queria ser professor. E então eu entrei na faculdade de Direito, como acabou acontecendo, e eu talvez entrasse para ser advogado, para trabalhar no direito. Graças a esse único encontro, eu já sabia o que eu queria para a minha vida. Então, veja, eu penso que muitas pessoas vivem espaços de socialização onde a obsessão com o dinheiro é asfixiante. E não há que julgar, porque há quem viva em penúria, há quem viva em muita dificuldade material e, portanto, se preocupar em ter o mínimo necessário para a sobrevivência é óbvio, é necessário, é imprescindível, é justificável, é digno, etc, etc, etc. Ponto. Agora, claro está que uma vez obtido o mínimo necessário para sobreviver, também é fundamental perceber que a sobrevida por si só é apenas a condição para os valores da vida. Né? Se você estiver sendo esganado e você luta pela vida, você luta pela vida, não propriamente pela vida, mas pelo que na vida vale a pena. É claro. Portanto, os valores, eles vão além de sobreviver. Eu quero mais um dia de vida para ver minha filha mais uma vez. Eu quero mais um dia de vida para dar uma aula, a última. Eu quero mais um dia de vida para encontrar não sei quem uma última vez. Veja, eu quero a vida pelo que a vida tem de valor positivo e não apenas por sobreviver. Então, que é a razão da vida. Claro, claro. Então, veja, que me entendam bem. Ninguém aqui é alucinado. Há muita gente em dificuldade material extrema. E é normal que lutem por sobreviver. E estão nesse estágio. Porém, não são todos a estar nesse estágio. Então, quando eu escrevo um livro, Happy Hour na segunda, obviamente, eu estou me referindo a pessoas que talvez estejam num outro degrau. Professor, tem uma questão que a gente estava falando aqui antes do senhor entrar, que é o papel do acaso ou da sorte. Alguns podem achar que é Deus. Eu tenho uma visão mais estatística, acho que existem probabilidades. E você contou a história do seu seminário, que direcionou sua vida de certa forma, assim como o seu professor de filosofia. Podia não ter acontecido, podia ter acontecido outras coisas. E aí eu lembrei de uma frase que era do Einstein, que será que Deus joga dados, em que ele falava isso. Assim. Como que você vê o acaso, assim, o papel do acaso na vida, nessa procura de tornar-se quem tu és? Eu tenho esse entendimento, que é só meu enfim, e que ninguém me siga, né? Se fôssemos onipresentes, oniscientes, olhássemos tudo de cima, com certeza teríamos certeza de que não há acaso nenhum. Né? Ou seja, o que for acontecer, vai acontecer mesmo. Quer dizer, sabe? O carro está vindo aqui, o outro está vindo aqui, o motorista daqui não vê esse, o motorista daqui não vê esse, né? Aí chama a colisão de acaso, mas quem está em cima vai bater. Sim. Vai bater. Vai dar merda. Né? Ou seja, não foi por acaso. Ou seja, se fôssemos Deus... Não jogaria dados. Né? Se fôssemos Deus, tudo estaria... no âmbito da necessidade. E necessidade na filosofia não é a necessidade do senso comum, que estou passando necessidade ou isso é necessário. A necessidade da filosofia é o contrário da contingência, ou seja, aquilo que acontece necessariamente. Então, Deus que olha de cima, ou se você quiser, a perspectiva cósmica ou universal, né? Como quiser chamar, tudo é inexorável, tudo é necessariamente como tem que ser. Então, o acaso é sempre em função de uma perspectiva. O acaso, ele é o acaso para mim. E, portanto, ele, no fundo, ele é a consequência de uma ignorância,
de uma fragilidade, de uma impotência. Falta de conhecimento. Falta, né? Então, quer dizer, e como o conhecimento é sempre parcial, é sempre pequeno, é sempre relativo, o acaso sempre existirá. Mas é o acaso para mim. Deus lá de cima olhando, já, né? Já sabe o que... Já, né? Isso se já sabe antes ou não, nem entro na discussão. Mas o certo é que ele sabe que o que acontecer é resultado de relações causais inapeláveis, inexoráveis, é o que vai acontecer e, portanto, de certo modo, acontece sempre o que tem que acontecer. Agora, no nosso caso, dada a nossa ignorância de tudo que acontece, então, para nós, a surpresa que resulta de não entender muito bem por que aquilo aconteceu daquele jeito. Então, para mim, o professor de geografia é acaso. Para Deus, com certeza não.